Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Uma salva de palmas bem bonita para a palavra de Deus que foi proclamada. E uma salva de palmas para os pais que aqui representam todos os papais da nossa comunidade. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida, o pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. No ano B, a igreja sempre medita o Evangelho de Marcos, mas nesses últimos 4 domingos, contando com o próximo, a igreja deixa o Evangelho de Marcos um pouquinho de lado para rezar e refletir o Evangelho de João, no capítulo 6, que, conforme eu já expliquei para vocês, é um capítulo, vamos dizer assim, eucarístico, o capítulo eucarístico do Evangelho de João, no qual Jesus se apresenta e nos ensina que Ele é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus partilha os pães e os peixes para a multidão, simplesmente como pretexto para ensinar que Ele é o verdadeiro alimento, que Ele é o verdadeiro pão que vem matar a nossa fome de paz, de justiça, de amor, a nossa fome de Deus. Os judeus hoje não conseguem entender o Evangelho, não conseguem compreender como que Ele é o pão descido do céu. Ele não é o filho de José, filho de Maria, como que Ele fala que é o pão descido do céu? Às vezes a gente quer encontrar Deus nas coisas extraordinárias. Os judeus não conseguiram enxergar no filho de José e de Maria o filho de Deus, o pão que alimenta e que mata a fome do mundo. Tantas vezes nós somos assim, a gente não consegue enxergar na simplicidade, no cotidiano da nossa vida, a presença e os sinais extraordinários de Deus. Extraordinários de Deus. Mas Deus constantemente está presente de uma forma muito simples na nossa vida e nos dizendo assim, ó, levanta-te, come. O profeta na primeira leitura, desanimado com a missão, pedindo inclusive a morte, eu vou morrer, desisto. Aí Deus chega para ele e fala, rapaz, cria atento, moço, levanta-te, come, ainda tem uma longa jornada pela frente. Quantas vezes a gente não está assim diante da vida? Quantas vezes a gente não está prostrado aí diante da vida? Quantas vezes a gente não está até inclusive pedindo a morte para nós mesmos? Eu já entendi algumas pessoas assim que falam assim, padre, eu peço tanto a Deus para me levar. Aí eu falo para ele, ainda bem que Deus é surdo para umas besteiras que a gente pede. Deus hoje quer falar para você, olha, não desanime, levanta-te, come, porque a tua jornada ainda continua.
Mas o que é que você precisa comer? Você precisa se alimentar do pão da vida eterna. Deus mesmo se faz alimento para ser a sua força, para ser o seu sustento, para você caminhar e vencer e chegar onde você quer chegar. Deus se faz alimento, Jesus se faz alimento. Nós acreditamos que o pão consagrado, o vinho consagrado é a presença real de Jesus no nosso meio. Ele mesmo se faz alimento para ser a nossa força, para ser o nosso sustento, para tirar a gente do nosso desânimo, do nosso comodismo, para nos dar entusiasmo. A palavra entusiasmo, né, em grego significa ter Deus dentro, né? Deus dentro da gente. Para que você tenha a própria força de Deus para você continuar caminhando, para você não parar. Você nasceu para caminhar, você nasceu para chegar onde você quer chegar. E Deus quer que você chegue lá. Mas para isso você não pode ficar comendo comida estragada. De vez em quando sai no jornal, né, umas notícias assim de gente que é internada aí, porque comeu comida que o prazo venceu, né, comida estragada, né? Jesus é o verdadeiro alimento. A vida de Jesus é alimento para nós. A gente precisa aprender com Jesus a viver, a ser gente, a ser ser humano, olhar para os gestos de Jesus e procurar ter os mesmos gestos e atitudes na nossa vida. A palavra de Jesus é alimento para nós, que sacia a nossa sede de Deus, a nossa sede de amor. Nos instrui, nos ensina a viver a palavra de Deus, a vontade de Deus, a própria palavra de Jesus. E Jesus mesmo, e aí está um grande salto da fé, Jesus mesmo se faz alimento. O pão que eu darei é verdadeiramente comida, é minha carne. O sangue é verdadeira bebida. Ele se dá por inteiro. A gente se alimenta verdadeiramente de Jesus. Não só da palavra, não só da vida, mas de Jesus mesmo. Para ser o nosso sustento, para ser a nossa força. Para fazer essa bonita experiência é necessário ter fé. É necessário acreditar. No Evangelho, Jesus vai dizer assim: só se aproxima de mim quem o Pai atrair. Quantas vezes a gente não quer converter os outros à força, né? De vez em quando tem uns lá na nossa casa lá que não está nem aí para Jesus, não é assim? E a gente está lá azucrinando a orelha dele para ver se ele vem para a igreja, para ver se ele acredita em Jesus. Deixa de bobagem. Quem tem que atrair a pessoa para Jesus é Deus. Está aí no Evangelho de hoje. Por que tem tanta gente que não acredita em Jesus, que não está nem aí para Jesus? De repente Deus não lhe deu o dom da fé. Então não adianta brigar com a pessoa. Nós, enquanto discípulos de Jesus, o que nos resta? Rezar para que Deus dê à pessoa o dom da fé. Porque senão Jesus será mais um qualquer na vida dela. Mas para quem tem fé, Jesus é o Filho de Deus que vem ao nosso mundo para nos ensinar a viver a vontade de Deus, para salvar a nossa história, e mais que isso, para ser nosso alimento, para ser nosso sustento, para ser comida e bebida, para que a gente possa ser forte. Isso só pela fé. E quando a gente come e bebe do corpo e sangue de Jesus, a gente adquire a vida eterna, que aparece também aí no Evangelho. Quando a gente pensa vida eterna, a gente já joga quase que lá para depois da vida, né? Instantaneamente a gente pensa, nossa, é vida depois da morte. No Evangelho de João não é vida depois da morte. Vida eterna é a nossa vida aqui, ó, mas vivida segundo Deus. A vida de Deus entra na história. E aparece aí na segunda leitura, é o amor, é o perdão, é a solidariedade, é o compromisso com o outro, é o cuidado com o outro, é o zelo com o outro. Isso é a vida de Deus, isso é a vida de Deus. Por que a gente tem que esperar o céu para depois dessa vida, se Jesus nos ensinou que a gente tem que trazer o céu para cá? Para que a gente espera o céu para depois, se a gente vive o inferno aqui? Está em tuas mãos escolher viver o céu ou o inferno aqui. Se você escolhe o amor, se você escolhe o perdão, se você escolhe a solidariedade, você já está vivendo o céu, você já está vivendo a vida eterna aqui. E para isso a gente precisa se alimentar de Jesus. Pão da vida, pão que desce do céu para dar vida ao mundo. Quanta situação de morte que a gente vê no mundo. Quanta situação de morte na nossa própria vida.
a gente precisa se alimentar mais de Jesus. De repente a gente está comendo comida estragada, coisa que não nos leva para o bem, coisa que não nos faz engrandecer no amor. O que tem entrado na nossa casa, né? Ontem foi dia de Santa Clara, patrona da televisão. A grande responsabilidade dos meios de comunicação, que tantas vezes ao invés de levar coisas boas que fazem as nossas famílias crescer, amadurecer, se comprometerem, se responsabilizarem uns com os outros, está inseminando uma cultura que destrói as nossas famílias, que destrói a gente mesmo. E cada vez que a gente está lá olhando coisa que não presta, a gente está se alimentando daquilo. Comida estragada. Hoje é o dia dos pais, né? Papai, uma pergunta para você. Que tipo de alimento que você tem sido para o seu filho? Hoje eu não quero chamar a atenção dos filhos, não. Eu quero chamar a responsabilidade dos pais hoje. Que tipo de alimento você tem sido para o seu filho? Através da sua palavra, através do seu exemplo, através do seu comportamento, através do seu caráter. Que tipo de alimento, que tipo de referência você está sendo para o seu filho? Quando nós dizemos que Jesus é pão que nos alimenta, é porque Jesus é referência de vida para a nossa vida. E de repente o nosso filho sai meio torto, sai meio desconjuntado, porque de repente a gente está alimentando ele com coisa que não presta. O pai é aquele que é a referência, é aquele que estabelece o limite. E muitas vezes a gente aprendeu a estabelecer o limite na pancada, no rigorismo, né? Pá! Hoje já não funciona mais. Pois saiba que se você espanca seu filho quando pequeno, saiba que quando ele for maior ele vai descontar tudinho. É com caráter, é com amor, é com exemplo de vida, é com educação de valores. Você ensinar o outro a fazer o bem, porque é bom fazer o bem, porque ele cresce fazendo bem, porque ele amadurece vivendo bem. É dessa maneira que você é um pão que alimenta o seu filho para a vida eterna. Foi muito bonito ver o pai levando aqui a palavra, né? Olha que alimento substancioso para você dar para o seu filho. A palavra de Deus vivida na sua vida. Porque a palavra lá no livro, é um livro, pode ser considerado por tantos como um livro qualquer. Mas quando aquela palavra é encarnada na sua vida, quando você vive o Evangelho, você testemunha Jesus dentro da sua casa e seu filho tem um bom exemplo. É inevitável. Hoje eu tenho que lembrar do meu papai falecido. Eu só estou aqui hoje por causa do meu pai. Filho único, minha mãe falecida, eu com 12 anos de idade, ele foi para mim pai e mãe. E aí veio o despertar vocacional. Ele poderia ser o primeiro a dizer, não quero que você vá. Mas só que ele era uma pessoa de muita fé, uma pessoa de muita referência lá na minha paróquia, na comunidade Dom Bosco. Atuante, firme, forte. E aí ele foi o primeiro a dizer, não filho, vai. Ele poderia ter dito não, ser empecilho. A gente trabalhou na promoção vocacional, a gente vê tantos pais que são empecilho na vida do filho e não querem que o filho seja padre ou que seja religiosa. Ele foi o contrário. E aí no final do Evangelho diz assim, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Ou seja, Jesus deu a própria vida para salvar. E isso eu testemunho na minha vida, na vida do meu pai. Porque eu estava terminando a filosofia em Brasília e papai estava doente. Uma doença muito séria, um tumor. E ele escondeu de mim. Porque ele sabia que se ele contasse, eu deixava o seminário para ficar com ele. Ele escondeu. Ele deu a vida para que eu pudesse estar consumindo minha vida aqui por vocês. É assim que você, papai, é exemplo para o seu filho. Quando você gasta a sua vida por amor dele. Quando você, como Jesus, é capaz de dar a sua vida por amor, para ser exemplo, para ser referência. É dessa maneira. Então, nesse dia tão bonito, tão especial, nossa comunidade quer rezar por você, para que você possa ser uma bonita referência para o seu filho. Às vezes a gente quer cobrar tanto do filho, nossa, meu filho está assim, está assado, está daquele jeito, mas que tipo de alimento que você foi para ele?
Que tipo de referência você foi para ele? Se inspire em Jesus, que é alimento, que é referência para nós, para que você possa ser um bom alimento para o seu filho. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor.